Hoje é domingo, dia 5 de março de 2023. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos no segundo domingo do tempo da Quaresma. Jesus manifesta aos apóstolos a sua glória, para que tenham a força de enfrentar o escândalo da cruz e compreendam que é preciso passar através de muitas tribulações para alcançar o reino de Deus. Começa agora a Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto do Evangelho deste segundo domingo da Quaresma é de Mateus, no capítulo 17, versículos de 1 a 9. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto, aparecem-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Se você se recorda, no domingo passado, meditamos as tentações de Jesus. E hoje meditamos a transfiguração. Nesses 2 episódios, sugere o Papa Bento XVI numa reflexão, nós temos a antecipação do mistério pascal, que daqui a uns dias vamos celebrar. Temos então, no domingo passado, a luta com o tentador. Introduz o duelo da paixão que Jesus viverá. Temos hoje a transfiguração, que antecipa o mistério, a glória da ressurreição. Então, aqui também nós temos mais uma vez, como no tempo do Natal, a afirmação das 2 naturezas em Jesus, a humanidade e a divindade. Se no episódio das tentações, a humanidade de Jesus assume a nossa, para dizer que somos capazes de vencer a provocação do mal, na transfiguração, a divindade de Jesus aparece para os discípulos, para mostrar o fim último de todo ser humano, glorificado em Cristo ressuscitado. A transfiguração não é apenas Jesus que recebe uma revelação de Deus. Na verdade, é Deus que se revela e diz que Jesus é o seu Filho amado.
manda escutá-lo. Quem quer conhecer a Deus deve contemplar o rosto de Jesus transfigurado. Deve escutar Jesus, porque nele o Pai colocou todo o seu agrado. Então, a questão fundamental no Evangelho de hoje está na revelação de Jesus como Filho amado de Deus, que veio e vai concretizar o projeto de salvação e de libertação. Mas isso acontecerá pela sua entrega na cruz, a entrega total de si mesmo. Os discípulos precisariam saber disso, porque eles não conseguiam entender o caminho da cruz. Como que Jesus iria salvar e libertar a humanidade se entregaria na cruz? Uma lição: a vida plena e definitiva espera no final do caminho todos os que, como Jesus, forem capazes de pôr sua vida a serviço dos outros como dom de amor. Às vezes, somos tentados a desanimar, porque não entendemos os esquemas de Deus. Quantas vezes os discípulos aqui, Pedro e outro, não, Senhor, vamos pegar outro caminho, Deus não permita que você tenha que passar pela cruz. Às vezes nós não entendemos em nossa vida os esquemas de Deus. Ou porque não aceitamos que a lógica de Deus nos levará para a vida. Sempre parece que tudo que Deus nos pede, todos os mandamentos, vai nos fazer inferiores, fracassados, infelizes. E pior, ainda por cima, Deus permite que um monte de coisa difícil e ruim caia sobre nós e não faz nada para nos tirar a dor, o sofrimento, a angústia e tudo mais. Mas hoje, a palavra é a mesma que Jesus direcionou para os discípulos, quando ele tocou neles e disse: levantai-vos, não tenhais medo. Não desanimemos, porque a lógica de Deus conduz à ressurreição e à vida plena. É claro, vamos passar pelo caminho da cruz. Vamos ter que viver sofrimentos e sermos testemunhas do amor da vida em Cristo. Os apóstolos carregavam uma interrogação. Quem seria realmente aquele que eles estavam convivendo com ele, Jesus? A quem ouviram, a quem abandonaram tudo para segui-lo. Mas quem ele é de fato? Eles estavam meio que perdidos, com muitas dúvidas, cansados, desanimados. A transfiguração lhes permite ver a condição divina de Jesus, a realidade da ressurreição, para além da condição frágil e oculta que viam apenas no ser humano Jesus. Alguns estudiosos de Bíblia dizem que até Jesus teria escolhido Pedro, Tiago e João não só porque se tornaram mais próximos, na verdade porque ao longo da caminhada foram os que tiveram mais resistência em acreditar em Jesus, no caminho da cruz e na sua ação para salvar a humanidade. Jesus os leva para o alto da montanha e se revela diante deles como Deus. Seu rosto brilhou como o sol, suas roupas ficaram brancas como a luz. Revelar-se ao outro é um ato de confiança. E Jesus se revelou, confiando nos discípulos, para confiar neles a própria obra do Reino. Ainda sobre o domingo passado, o primeiro domingo da Quaresma, é possível também fazer um paralelo sobre a primeira leitura de domingo passado com a primeira leitura de hoje. Então eu convido você depois a tomar a leitura antes da missa, se possível, e fazer uma meditação. Na primeira leitura de domingo passado,
passado temos Adão e Eva, que disseram não a Deus, que não quiseram obedecer a Deus, acreditar na palavra de Deus e disseram sim à proposta do demônio. Na leitura de hoje, nós temos Abraão, que apenas escutou a voz de Deus e disse: deixa tudo, sai da sua terra e vai para outro lugar, e eu farei de você pai de uma grande nação. E ele escutou a Deus e ele obedeceu a Deus. Ainda sobre o evangelho de hoje, Pedro diz: é bom estarmos aqui. Eles estavam cansados, com dúvidas, suspeitas, não sabiam bem o que fazer. E aquele lugar foi um porto tranquilo. Eles sentiram uma paz no coração. Mas a pergunta: nós vamos ter que descer, Jesus? Não é tão bom ficar aqui? Por que não? Para que a gente tem que descer? Lá tem problema, lá tem gente cansada, lá tem gente pedindo toda hora milagre, tem gente perturbando o tempo todo. Para que descer, Jesus? Nós também gostaríamos de não mais ouvir falar de dor, de sofrimento, de luta, de ter que levantar e trabalhar, de ter que fazer isso, de ter que enfrentar situações, enfrentar o mundo e os problemas da vida. Como gostaríamos de ficar aqui? É bom estar aqui, só na paz, só na sensação boa do cuidado de Deus. Mas é no mundo que nós temos que ser testemunhas. Às vezes a tribulação vem e a gente passa por ela, a gente alcança a graça de Deus, a gente recebe, e aí precisamos testemunhar. Deus é bom, Deus é amor, Deus nos envolve. É no mundo que nós iremos contribuir para que seja melhor. É no mundo, em meio às dores, sofrimentos e angústias, que doaremos um pouco de nós e seremos imagem e semelhança de Deus. Rezemos. Senhor Jesus, que a força, o poder e a unção do Teu Santo Espírito aqueça o nosso coração e a nossa mente. Aumenta, Senhor, a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor, para que nas adversidades da vida, nas angústias, nas dores, nos medos e inseguranças, nós possamos continuar firmes. Aumenta, Senhor, a nossa fé em Vós, para que creiamos e sigamos a Tua palavra. Dai-nos, Senhor, a capacidade de crer, amar e servir. E agora a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.